Shalom, sou Junei Barbosa do Ministério Nazareno Comunidade de Israel e lhes dou as boas-vindas ao programa Método Hayon, a verdade para hoje, e a série A Doutrina do Profeta Daniel. Fique agora com o nosso quarto tema e o primeiro a falar sobre a soberania do Criador. O Altíssimo controla a perversidade dos reis. Shlomo, mais conhecido entre nós como Salomão, e cujo nome significa pacífico, ensina que o coração dos governantes é controlado pelo Rei do Universo, como as correntes de um riacho pelo seu leito, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão de Yah, que o inclina a todo o seu querer. Provérbios capítulo 21, versículo 1. A pergunta que se levanta é: será que governantes como Hitler e Mussolini, que provocaram a Segunda Guerra Mundial, como Stalin e Mao Zedong, que produziram dezenas de milhões de mortos na Rússia e na China, ou como o imperador Hirohito do Japão, cujo exército imperial devastou cidades e matou 30 milhões de pessoas, estavam também eles sob o controle de El Shaddai? Essa é uma pergunta e tanto, dado que estamos inclinados a ver a mão de Elohim operando apenas quando o bem se realiza. Mas por mais difícil que nos pareça entender os mecanismos de atuação do Todo-Poderoso, é exatamente isso que as Escrituras ensinam quando fazem a seguinte indagação, registrada em Amós capítulo 3, versículo 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que Yah o tenha feito? O profeta vê o Eterno por trás do mal que assola as cidades, porque ele sabe que sem a sua permissão nenhum general jamais movimentou exitosamente os seus exércitos. E o êxito ou o fracasso de um comandante militar está sempre limitado pelo propósito criador, um propósito que opera de maneira soberana. Tudo o que Yah quis, ele o fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Salmos capítulo 135, versículo 6. Assim, nós observamos que o destino das nações não é traçado pelas ambições, caprichos e desejos dos povos e seus governantes, mas pelo irresistível propósito de El Shaddai. Os homens governam o mundo, mas o nosso Elohim que está nos céus fez tudo o que lhe agradou. É assim que declara Davi no Salmo 115, versículo 3. Logo, embora os homens sejam livres para decidir, essa liberdade de desejo não pode ser confundida com liberdade plena de ação. Pois, registra Shlomo, ou Salomão em Provérbios, capítulo 21, versículo 30, não há sabedoria, nem inteligência e nem mesmo conselho contra o Eterno. E se alguém pode testemunhar isso, foi Nabucodonosor, que reinou na Babilônia entre os anos 609 e 562 antes da Era Messiânica. Ofendido porque os 3 jovens hebreus não queriam se inclinar diante de sua imagem de ouro, ele, depois de indagar: quem é o Elohim que vos poderá livrar das minhas mãos? Já irado, mandou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que era costume aquecer-se. Estando ela assim quente, ele ordenou que os homens mais poderosos que operavam no seu exército os lançassem naquele inferno particular que ele havia criado para incinerar os seus inimigos. A descrição disso se encontra em Daniel capítulo 3, versículos 15 e 19. E também versículo 20. Naquelas situações adversas, Elohim estava escrevendo sua história, mostrando sua soberania, demonstrando o seu governo soberano. O calor abrasador que matou instantaneamente os soldados, tristemente convertidos primeiro em carrascos e logo em churrasco, veio a propiciar diante de
todos o mais fantástico passeio de toda a história. Acompanhados por alguém que é descrito como parecendo ser o filho de Elohim, os três jovens simplesmente passeavam no meio das chamas. O rei descobriu atônito que o Elohim de Israel podia livrar a quem ele quisesse, do que ele quisesse, nas circunstâncias que bem lhe parecesse. Assim ele o exaltou e decretou que qualquer pessoa dentro do seu reino que blasfemasse contra o Elohim de Sadraque, Mesaque, Abdenego, os nomes que ele havia dado aos jovens hebreus, que essa pessoa fosse imediatamente despedaçada e as suas casas fossem transformadas num monturo. Porquanto, declara ele, não há outro Elohim que possa livrar como este. Daniel, capítulo 3, versículo 29. Mas como isso não foi suficiente para o humilhar e levá-lo a reconhecer que Adonai dá o seu reino a quem ele quer, ele veio a ter um sonho ainda mais aterrador. Ele viu-se a si mesmo como uma árvore gigantesca, porém prestes a ser cortada e posta abaixo. Apesar do conselho para que ele pusesse fim aos seus pecados e praticasse a justiça, mostrando misericórdia aos pobres, o rei perseverou em sua arrogância, glorificando-se a si mesmo como se fosse um Deus. E por causa disso, ele teve que ouvir a voz celestial numa sentença arrasadora. Seus próximos 7 anos não seriam vividos como rei, nem mesmo como homem, mas como uma besta passeando no campo. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que tu conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Daniel capítulo 4, versículo 31. Imediatamente, o centro de sua vontade, julgamento, foi tocado. E Nabucodonosor passou a pensar como um bicho. Abandonando o conforto do palácio real, o monarca se entregou ao desconforto do campo e elegeu por seus companheiros as bestas que pastavam no relento. Louco como uma cabra, ele foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas cresceram como as das aves. Daniel capítulo 4, versículo 33. 7 anos depois, já curado de sua loucura, ele reconhece o senhorio de Adonai sobre tudo e sobre todos. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir a mim o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. E não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Daniel 4, 34 e 35. Nabucodonosor é o exemplo prático do que o coração dos reis é nas mãos do Eterno. É mesmo como um ribeiro de águas ao qual Adonai inclina suas correntes como lhe apraz. Mas seus sucessores ignoraram esse fato. Beltesazar, o 6º e último rei babilônico, serviu a todos os deuses menos o verdadeiro Elohim. Ele honrou os deuses de prata, e de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Deuses que não veem, que não ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas ao Elohim em cuja mão estava a sua vida, e de quem eram todos os seus caminhos, ele não glorificou. Daniel capítulo 5, versículo 23. Desonrando o Rei do Universo,
o monarca e seus grandes beberam os cálices de ouro que Nabucodonosor, seu ancestral, trouxera de Jerusalém e havia arrancado do próprio templo de Adonai, mas nunca os ousara tocar. O despertar chegou, porém, tarde demais. Naquela noite, todos viram a mão de Elohim deslizando sobre a parede do palácio real, escrevendo em farsi, a língua dos persas, as 4 palavras que ditaram o fim daquele reinado e o fim das suas vidas. Mene, contou Elohim o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e entregue aos medos e aos persas. Daniel capítulo 5, versículos 26 e 27. A orgia palaciana foi interrompida por terríveis notícias. Naquela noite, o leão persa penetrara as defesas da cidade. Soldados atônitos fugiam pelas ruas tomadas por medos e persas. Logo, o palácio foi tomado. Soldados e príncipes pereceram junto com o rei, que ignorou que o Altíssimo tem mesmo poder absoluto sobre os reinos e que o dá a quem ele quer. Esta mesma mão que pousou sobre as paredes do palácio de Nabucodonosor, hoje pousa na parede dos palácios das nações. Ela anuncia que o Criador ainda está no controle e que ele detém o governo deste mundo e o dá a quem ele quer. Pois esse é o propósito de Yahvé dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Isaías capítulo 14, versículo 27. Bem, nós chegamos ao fim. Mais uma edição de Emet L'Chaim, o programa que traz a verdade para hoje. Não perca o nosso próximo estudo, Nabucodonosor, o ímpio servo de El Shaddai. Que Adonai o abençoe e o guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe conceda shalom. Se este estudo o tem abençoado, eu quero pedir que você interceda por esse projeto. E se você se sentiu tocado a colaborar com ele, ajudando-nos a melhorá-lo e a divulgá-lo melhor, entre em contato conosco para saber como fazer. Inscreva-se em nosso canal, divulgue-o entre seus amigos, deixe-nos sua mensagem de apoio. Curta esse vídeo e compartilhe-o nas redes sociais. Divulgue-o entre seus amigos. Se você deseja a apostila completa e impressa de toda essa série, entre em contato conosco e veja como você pode recebê-la.